Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E se você está vendo esse vídeo é porque o Espírito Santo tocou o teu coração, pois ele tem algo para falar com você nesse dia. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço para que você se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações quando sair um vídeo novo. Como hoje é a comemoração do Dia dos Pais, em pedido de uma seguidora do Instagram, vamos estar falando sobre a paternidade de Deus. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm tido dificuldade em se aproximar de Deus por causa da sua experiência que teve com seu pai terreno. Mas eu quero falar para você que o Pai Celestial é totalmente diferente do Pai terreno. E muitas vezes nós temos ideias vagas e errôneas sobre a personalidade divina. Esses conceitos, por vezes, são consequências dos nossos relacionamentos com o nosso Pai terreno. E ao pensarmos nessas pessoas, nas pessoas mais influentes na nossa formação, descobrimos que muitas vezes a nossa opinião sobre o Senhor estão conectadas à maneira como percebemos essas pessoas. E diversas vezes a pessoa mais significativa na formação desses conceitos é o nosso pai terreno. Nossa experiência com essa figura de autoridade nos afeta emocionalmente durante os primeiros anos da nossa vida. Por isso, a seguir, vamos descrever algumas figuras terrenas, para que nós possamos entender como criamos o nosso conceito sobre Deus. E eu peço para que você preste muita atenção, que Deus fale ao teu coração e você possa aceitar a paternidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E vamos para o vídeo. Primeiro, o pai passivo. Talvez você tenha tido um pai emocionalmente distante, que expressava bem pouco a sua afeição e presume que você tem ciência do amor dele por você. Ele raramente fala com você ou expressa abertamente os seus sentimentos. Infelizmente, pessoas que cresceram influenciadas por esse tipo de pai entendem que o Pai Celestial se assemelha a ele. Em outras palavras, acham que Deus não sente a sua dor e nem compartilha a alegria delas, ou que ele tem pouca ou nenhuma afeição por elas. Em geral, essas pessoas têm dificuldades de acreditar que o Altíssimo se interessa por elas. Segundo, o pai autoritário. Ele intervém de modo duro para impedir que você faça algo proibido e também fornece uma lista clara de obrigações e nunca deixa você falar, muito menos se explicar. Esse tipo de pai não deseja desenvolver uma verdadeira parceria ou intimidade com os filhos, e debaixo de sua autoridade, sua principal preocupação é ser obedecido e não desenvolver um relacionamento. Aqueles que cresceram com esse tipo de figura paterna geralmente têm dificuldade de entender o desejo de Deus além do serviço e do sacrifício. Essas pessoas acreditam que o Senhor não está interessado em ter um relacionamento real com elas. Dessa maneira, elas veem o reino de Deus como uma série de sacrifícios por uma grande causa e não o anseio do Senhor por uma parceria íntima com seus filhos. Terceiro, o pai abusivo. Ele causa dor aos seus filhos deliberadamente, ferindo-os emocionalmente, mentalmente
fisicamente e, em alguns casos, sexualmente. Não há tormento maior do que ser castigado pelas mãos desse pai. Isso não apenas danifica o intelectual e o emocional de um filho, como influencia o seu comportamento durante a vida. Aqueles que cresceram sob a tirania desse pai se recusam a entregar-se completamente ao Senhor, pois temem que o Altíssimo os trate com dureza simplesmente porque Ele tem poder para isso. Eles acreditam que a vontade do Senhor é sempre dura e difícil. Quarto, o pai ausente. Esse tipo de pai é totalmente ausente por causa da morte ou por causa de um divórcio ou do abandono. Talvez esse pai também raramente seja visto em casa por estar sempre trabalhando. Esse pai nunca está por perto, por isso não pode ajudar o filho em momentos de confusão ou crise. Normalmente, aqueles que cresceram marcados pela ausência do pai têm dificuldade de receber o apreço e o afeto do Pai Celestial. Eles pensam que Deus também vai abandoná-los quando eles mais precisarem. Independente de como é seu relacionamento com seu pai terreno, seja um relacionamento constante ou amoroso, frio ou distante, ainda que você sequer tenha tido algum contato com o seu pai, a presença ou ausência dele talvez possa ter influenciado no seu conceito sobre Deus. Por isso, independente do sentimento que o dia de hoje lhe traga, independente do que a palavra Pai significa para você, eu gostaria de lhe apresentar ao Pai da paternidade, Deus. Primeiro, Deus não é como uma figura terrena de autoridade. Em Isaías 55, 8 e 9, ele falou por intermédio de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim, a afeição e as ternas misericórdias do Senhor são mais altas do que as do homem. O melhor pai terreno está infinitamente aquém do amor e do cuidado afetuoso que o Pai Celestial tem por nós. Portanto, não existe exemplo humano que nos dê um retrato adequado da paixão presente no coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 3:1: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Em Efésios 1, 4 e 5 diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo,
pois este era o seu prazer e a sua vontade. E ele ainda diz mais, em Salmos 27:10, ainda que os nossos pais venham nos abandonar, ele cuidará de nós. Ele promete que de maneira alguma te deixará, nunca, jamais te abandonará. Ele também diz que não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Diante dessas declarações das Escrituras, mostra que o nosso Pai Celestial nos ama independente das nossas falhas e limitações, e que Ele tem prazer em nós, e somos escolhidos por Ele, não porque fizemos algo para merecer, mas porque o seu amor nos alcançou. À proporção que podemos ver esse Deus feliz, podemos perceber que tínhamos uma ideia totalmente errada da sua personalidade, e podemos entender que Ele quer que venhamos correr para os seus braços e não fugir deles. Diferente do nosso Pai terreno, que nos ridiculariza, agride, julga e nos despreza, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sabe como iluminar o nosso entendimento, alimentar o nosso coração faminto ou fluir como um azeite curativo sobre o nosso espírito ferido. Quando buscarmos a ajuda do Pai Celestial, não seremos ignorados, repreendidos ou ridicularizados pelos nossos erros. Ele se importa conosco com afeição e cuidado. O seu amor por nós jamais falhará. Por isso, aceite a paternidade de Deus sobre sua vida, pois você é um filho amado do Pai.